Olá, eu sou a professora Patrícia Silva de Oliveira, eu sou bióloga, eu trabalho desde 2016 no CIEP 298 Manuel Duarte, no município de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto Menos Tecla, Mais Terra. Esse projeto ele foi idealizado no meu âmbito familiar, no meu convívio com os meus filhos durante a pandemia e na observação que eu fiz, né, nesse período do comportamento deles. Nós sabemos que durante a pandemia, muitos hábitos, né, que estavam um pouco esquecidos, passaram a ser realizados, né, como, por exemplo, pelos jovens, o ato de cuidar de animais, a gente tem também alguns jovens que demonstraram interesse por cozinhar, cuidar de plantas, a gente sabe que alguns laços familiares também foram renovados, né, foram retomados, e teve esse lado bom, esse impacto bom. Porém, a gente não pode esquecer que jovens que ficaram muitas horas conectados, né, podem apresentar alguns distúrbios. Sabe-se que jovens que passam em torno de 9 horas por dia conectados, eles têm 2 vezes mais riscos de se queixar de tristeza, angústia, ansiedade e estresse, do que comparado, né, em comparação a jovens que ficam em torno de 2 horas conectados por dia. A gente sabe também, né, tiveram vários estudos durante a pandemia, que eu acompanhei, que foi feito com 6.000 crianças e adolescentes pela USP, comprovou que 36% dos entrevistados apresentaram traços de ansiedade e depressão durante a pandemia. É importante a gente ressaltar que é nessa fase de adolescência que se intensificam as experiências e os laços com os amigos, uma certa independência dos pais, e que nessa fase o cérebro do jovem ele é muito sensível às experimentações, fazendo com que as interações sejam muito importantes e relevantes. E aí foi nesse contexto que nasceu a ideia do meu projeto, e no início do ano, com a possibilidade do retorno ao ensino presencial, eu pensei numa estratégia de tirar os meus alunos da passividade, diminuir o tempo da conectividade e colocá-los em situações que fizessem com que eles desenvolvessem outras habilidades, como, por exemplo, socialização, trabalho em equipe, o fato de saber esperar uma colheita, saber escolher as suas sementes, né? Tudo isso foi trabalhado no projeto. Esse projeto, ele teve aí como base, né, como alicerce, essa observação, né, de que os adolescentes foram um dos grupos mais atingidos na pandemia, na parte de saúde mental, segundo os psiquiatras. E para a gente começar o trabalho, eu fiz uma etapa de sensibilização com eles, onde eles desenvolveram seminários abordando temas como produtos orgânicos, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio na natureza, o ciclo da água, o uso dos agrotóxicos. Nós também trabalhamos técnicas de cultivo, valor nutricional dos alimentos, utilização, né, dos alimentos que nós estávamos plantando. E aí um segundo momento foi o plantio, né? Então todo mundo participou, a partir do momento que nós estudamos as técnicas de plantio, nós fomos a campo, né? E foi muito bom. A professora de matemática, ela trabalhou com os alunos conceitos de área, de metragem, também conceitos de juros, de porcentagem, à medida que a gente simulou a venda dos nossos produtos, dos nossos alimentos. A professora de português também trabalhou com eles
de forma em produção textual, onde era para ser feita uma comparação de um plantio, né, com a vida, as escolhas que a gente faz na vida. E durante todo esse período, a nossa horta foi crescendo, nem tudo que a gente plantou a gente colheu, e isso também fez parte do aprendizado. Fomos vendo os nossos alimentos crescendo, eles foram levando para casa, foi sendo utilizado na merenda escolar. Trabalhamos os conceitos de nutrientes, né, e formas de utilização dos alimentos para melhor aproveitamento dos nutrientes. E uma segunda etapa foi uma roda de conversa com o nutricionista Pedro Pádua. Ele contou um pouquinho da história dele, de uma criança obesa para um jovem dentro, né, aí das medidas ideais. Ele também conversou sobre o valor nutricional dos alimentos que nós cultivamos, sobre doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, obesidade e os impactos na vida dos jovens. E, após esse momento, eu motivei os alunos a escreverem, né, o que eles estavam levando desse encontro com o nutricionista, e eu coloquei aqui algumas informações, como, por exemplo, motivação para cuidar mais da minha saúde, procurar um nutricionista e fazer exercício físico, informações importantes sobre ter uma alimentação saudável, estou levando aprendizado, conhecimento sobre nutrição, sobre alimentação, sobre cuidado com o corpo. Então, assim, esse foi o meu projeto. Ao longo desses meses, de abril a dezembro, né, porque, na verdade, o projeto ainda está em andamento, nós podemos observar, além da nossa colheita física, nós também fizemos uma boa colheita, porque foi observado por todos os professores uma melhora no comportamento, uma melhora na comunicação dos nossos alunos dessa turma, uma melhora no respeito com os colegas e também com os professores. Então, nós acabamos vendo que esse projeto ele foi muito maior do que simplesmente plantar alguns legumes e verduras. Muito obrigada